o PRB. O senhor dispõe da palavra por até 25 minutos. Senhor presidente, primeiro eu quero cumprimentá-lo por estar nessa tarde presidindo os trabalhos desta casa e fazer algum registro, senhor presidente, se faz necessário. Reflexões sobre a Previdência Social. Tive a oportunidade de conversar com diversos especialistas, dentre os quais eu posso citar aqui, por exemplo, o doutor José Nicolau Pompeu, que é doutor da PUC, também da faculdade da USP em São Paulo, conversar com o presidente da COBAP, diversos segmentos ligados à Previdência Social. E uma reflexão se faz necessária, senhor presidente. Eu entendo que não tem validade alguma a discussão sobre o déficit previdenciário, caracterizando-o como a simples relação entre receitas e despesas no momento atual. Ao proceder dessa maneira, estaremos maquiando o caráter histórico dos valores capitalizados ao longo da existência da Previdência. Ou seja, estaremos desconsiderando os recolhimentos passados e as suas respectivas correções. Os fundos de previdência privadas, por exemplo, deputado Mauro Benevides, o PGBL e o VGBL, corrigem os valores depositados na Previdência Complementar pela variação da taxa Selic, mais uma taxa adicional de juros, construindo uma capitalização futura sobre a qual incidirão os pagamentos futuros da Previdência Complementar. Cabe perguntar, portanto, e eu tenho que fazê-lo, na condição de coordenador parlamentar, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Aposentados e Pensionistas, eu tenho que perguntar à Previdência, por exemplo, o que foi feito com os valores capitalizados passados da Previdência do trabalhador em geral. Ou seja, o que foi feito com os recursos que foram pagos pelos trabalhadores ao longo dos anos, no passado. Uma vez que acabei de abordar aqui sobre a questão do que faz a Previdência Complementar. Portanto, a discussão do déficit da Previdência nos remete à questão principal, que é a discussão do conceito de orçamento da União e como são alocados os valores provenientes das receitas tributárias e dos respectivos recolhimentos sobre os salários dos trabalhadores. O que há no Brasil, e aí me permitam dizer que é uma verdadeira maquiagem construída de forma consciente por alguns setores da economia, com o único objetivo de fazer uma repartição prejudicial àqueles que contribuíram para a riqueza dessa nação. Se o governo, e aí, senhor presidente, eu falo isso também como deputado que vota aqui com este governo, que entende os avanços deste governo, principalmente tendo aí diminuído a desigualdade de renda com os diversos programas sociais. Eu defendo este governo porque acredito nele e tenho certeza que a política social do governo Lula, ela tem acertado, principalmente quando coloca recursos para aqueles que mais precisam. E aí programas sociais como Bolsa Família, programa assistencial, o grande programa da renda mínima, que é a aposentadoria rural. Mas é possível também, senhor presidente, no mesmo sentido, apoiando este governo, também questioná-lo. Porque nós estamos aqui também para dizer, em alguns momentos, que é possível fazer algumas reparações. E nesse sentido, senhor presidente, se o governo, em medida recente, lança, por exemplo, o REFIX, que é o refinanciamento dos impostos, para todas as empresas e mesmo aquelas que não necessitam alongar o recolhimento dos seus impostos, aproveitarem-se dessa medida, não para gerar novos investimentos e criar novos empregos, mas para única e exclusivamente aumentar seus lucros, que vem crescendo com as políticas anticíclicas adotadas por este governo no relançamento do processo de acumulação e desenvolvimento. É preciso fazer esse questionamento. É importante, por exemplo, também, senhor presidente, levantar a discussão sobre os custos e os riscos das operações realizadas na BMF, onde os capitais, tanto estrangeiros como nacionais, se beneficiam de rentabilidades crescentes no curto prazo, através de uma valorização fictícia da moeda nacional e das altas taxas praticadas no mercado futuro, onerando com isso o próprio orçamento da União, que é obrigada, pelo próprio movimento de mercado, a externalizar a massa crescente de liquidez imposta pela entrada crescente desses capitais externos, que se beneficiam
que se beneficiam exatamente dos diferenciais de taxas internas e externas e da própria valorização do real, do nosso real, através da emissão de títulos da dívida compromissada, que tem onerado de forma crescente o orçamento do Estado. Com isso, a dívida pública bruta interna e a própria rolagem da mesma exigem taxas de juro crescentes, o que caracteriza o debate sobre as destinações dos recursos arrecadados pelo governo. Recentemente foi publicado e o próprio governo admite que é preciso contingenciar recursos da União, orçamento da União, para pagar a dívida. Hoje, a dívida da União, ela compromete o bolo orçamentário em quase 40%. É preciso que nós façamos aqui esforços conjuntos para tentar exatamente dar uma contribuição a este governo para avançar ainda mais. Mas com muito prazer, senhor presidente, eu quero aqui conceder uma parte ao nobre deputado Mauro Benevides. Uma parte ao discurso que Vossa Excelência profere nesse instante para apontar a oportunidade em que Vossa Excelência tece todas essas considerações, focalizando já agora